Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje vamos ver aí que o Flamengo ganhou do Palmeiras e continua a hegemonia. A mídia todinha falou sobre isso aí, RSEC e mais outras mídias sociais. Ficou interessado, quer saber o motivo, quer saber o que foi que eles falaram a respeito desse empate do Flamengo? Então assista esse vídeo até o final. Expectativa e realidade de Palmeiras e Flamengo, porque a gente passou a semana inteira numa grande expectativa. Cara, do jogo entre os times mais ricos do nosso futebol. Ricos em futebol, ricos em elenco. E aí o jogo foi muito pobre. A que se deve esse jogo pobre, na opinião de vocês? Foi uma questão... Como você explica? Esse jogo que te irritou tanto, Paulo Nunes, esse 0x0 do Allianz Parque. Cara, por incrível que pareça, André, esse jogo é um jogo tão grande que, primeiro, eu acho que deveriam todos os dois times jogarem com as equipes titulares. Ah, mas você tem que administrar. É óbvio que você tem que administrar. Futebol, assim, pelo que eu vejo, que eu atuei, você consegue jogar quarta e domingo por 5, 6 rodadas. Palmeiras estava, né? Só não tinha o Zé Rafael machucado. 5, 6 rodadas. Tanto que o Abel quis jogar com a equipe titular mesmo, a equipe dele. E assim, eu vi. E aí entra o outro lado, a questão, o lado físico. Tá me chamando muita atenção de muitos times, especialmente no segundo tempo. O desgaste é claro, é nítido. As mudanças, já tem uma dificuldade, né, de você ter um time organizado, o time chamado titular. Quando você muda 4, 5 vezes, você desorganiza, mas não tem essa de, vai manter a organização. É muito difícil. E foi isso que eu vi no jogo ontem. Eu não senti firmeza física nas duas equipes, não senti volume de jogo para querer vencer a partida. Foi um jogo protocolar, na minha opinião. Foi um jogo que eles não me maltratavam e eu também não vou maltratar eles. Foi um jogo para passar o tempo e ficar nesse 0x0. A maior preocupação parecia ser anular o adversário, a equipe adversária, e não... do que você criar para fugir dessa marcação. Então, assim, sinceramente, a gente fica falando que vou repetir de novo, eu sou um defensor do futebol brasileiro. E esse jogo é aquele que a gente chega aqui e fala, tá vendo? Nós temos futebol, aqui também se joga. E eu não consegui ver isso. Não consegui ver. Foi um pacto de não agressão, né? A sensação que a gente tinha era de que os dois, se pudessem apertar a mão antes de jogar, para não desgastar ninguém, eles teriam apertado a mão, teriam ido para casa, devolve dinheiro para quem foi lá gastar. Olha aqui. Gostei disso, cara. Também. E é um jogo também que chegou num nível de rivalidade, de protagonismo, que uma derrota chamusca o perdedor, né? Exato. Cria teses. Então me parece que o 0x0, que não é excelente para nenhum dos dois, tá beleza, porque ninguém sai muito chamuscado do Allianz Parque. Todo mundo tranquilo, foi todo ninguém mundo sai questionado. No máximo há um questionamento que vem incomodando o Flamengo de ter poupado, ou ter deixado no banco, melhor dizendo, o Pedro de la Cruz, e eles entraram no segundo tempo, o time melhorou bastante. Eu acho que tem que poupar, né? Eu não sou contra, desculpa, Lino. Eu não sou contra poupar, eu só acho que você pode escolher. Tipo, eu vou jogar 6 jogos, qual que é o próximo daqui a 2 jogos? Qual que é um que pode ser menos um pouquinho? Não, é assim, ó. Quando eu tenho que enfrentar o Liverpool, quando eu tenho que enfrentar o City, quando eu tenho que enfrentar os grandes adversários, eu olho na tabela e vou fazendo a minha programação. Exato, é perfeito, Lino. Para que quando eu chegue nesse jogo, nos grandes desafios, eu esteja voando, o time principal, bem... Porque é assim que eu posso decidir um campeonato, no confronto direto. É que no Brasil a gente não tem isso, essas disputas acima de 70 pontos toda temporada, aquela coisa alta em que você precisa manter o nível, que o confronto direto vai fazer tanta diferença porque eu vou ganhar de todo mundo e é ali que eu vou decidir. É isso. Aí os caras vão administrando. E outra, a gente dá muita pancada na CBF. A CBF não merece a pancada de fazer o jogo nesse momento do campeonato. Muita gente falando sobre isso. Por quê? Porque não tem como encaixar esses grandes clássicos mais à frente, porque tem a parada agora, a tal parada de meio de ano, que a gente vai ter para a Copa América. Não para, amigo. Parada não, né? Parada onde? A parada sem os jogadores. Quem dera para os clubes pararem. O time principal. Então, mas aí você tem que bater na CBF isso, né? Porque ela que decide que não vai parar. Não, mas ok, o calendário não permite isso, você encaixa isso. Não permite porque todo mundo é conivente com o problema. A questão do quando eu vou colocar Palmeiras e Flamengo? Eu vou colocar naquele momento em que os jogadores estão na Copa América, não é parada, os jogadores estão colocados diante da Copa América. Eu vou colocar essa partida em que momento? Você tem que colocar agora, cara. É o único instante em que é possível você colocar. Eu vou colocar quando a fase de grupos da Libertadores estiver se decidindo um pouco mais à frente, aí com razão os clubes vão poupar.
O tamanho do Flamengo e o tamanho do Palmeiras era para estar olhando o Campeonato Brasileiro de outro jeito, a Libertadores em segundo plano. Eu vou me classificar na Libertadores sem problema, vou administrar a altitude e tal. A administração vai estar lá. Brasileiro é 100%. Tem que entrar para matar no brasileiro agora. O campeonato pode se decidir agora. São grandes jogos, um grande clássico como esse. Acho que a administração foi ruim, entregaram um trabalho horroroso. Horroroso, uma vergonha o que a gente viu para o futebol brasileiro, esse Flamengo e Palmeiras. Falta de ousadia. Quem que ganhou mais? O Flamengo ganhou mais. O Flamengo empata fora de casa, é um trabalho que está se estruturando, é o começo de alguma coisa, né? O Flamengo está em todo um processo de construção que se justificaria, é grama sintética, é difícil de você jogar, é um empate contra o Palmeiras. O Palmeiras tinha que entregar um pouco mais. Você vê o Endrick correndo atrás de marcação, você vê a loucura dos 3 zagueiros, a preocupação com a Arrascaeta, tudo que fez o Palmeiras, era para o Palmeiras tentar matar num jogo como esse. O Palmeiras estava preocupado demais com o Flamengo. Olha, ontem é um grão de areia num problema... Eu sei que é chato falar sobre isso, você liga a televisão segunda-feira, você quer ver melhores momentos, gols, mas eles não aconteceram ontem porque a gente trabalha abaixo da nossa capacidade graças ao nosso calendário. Exato. Uma coisa óbvia. Como você... gasta meses de estaduais com toda a calma do mundo, o que acontece? Você vai jogando meses de estaduais, o Campeonato Brasileiro começa muito tarde no nosso calendário e quando ele já começa uma semana depois das decisões dos estaduais, nas quais os clubes gastam uma grande energia. Esses dois, inclusive, jogaram com força máxima até as 2 partidas da final do estadual e que é no meio... da primeira rodada da Libertadores, então você já começa com um grande desgaste o Campeonato Brasileiro. Físico e mental. Físico e mental, inclusive do torcedor. O que a gente está vendo de poucos públicos, de públicos abaixo do que a gente gostaria, também se deve a isso. O torcedor também está submetido a uma maratona. Então o Campeonato Brasileiro, ele é espremido, porque você precisa disputar, por razões políticas, um estadual muito grande. E aí é uma corrida danada, cara, durante o Campeonato Brasileiro. Se a gente pudesse ter mais calma, mais tempo de brasileiro e menos tempo de estadual, esse dilema do poupar ou não poupar não estaria na mesa. Então o que aconteceu ontem, embora seja chato debater isso, eu sei que você queria ver melhores momentos, gols, mas o que aconteceu ontem é só mais um exemplo do como a gente opera abaixo da nossa capacidade graças a um calendário mal feito, que prioriza os estaduais no primeiro semestre, muitos meses dedicados a isso, e tira tempo dos grandes jogos do Campeonato Brasileiro. Tira tempo de preparação sem estadual vai ter que grandes jogos. Não, deixa eu só falar um negócio. Eu acho que assim, eu não vou ser aqui a pessoa que vai falar que não deveria poupar ou deveria poupar, até porque os 2 treinadores ontem me pareceram muito claros na questão do desgaste. Assim, o Abel falou muito sobre o desgaste do Veiga. Ele falou que o Veiga não tinha que ter jogado contra o Vitória. Eu precisei dele, por isso ele entrou no jogo. O Veiga tá caindo de rendimento porque eu estou usando ele todo jogo e é um momento em que já tem um grande desgaste. No caso da coletiva do Flamengo, até o preparador Fábio, que eu nunca consigo falar o sobrenome. Mascheredian. Isso. Ele participou da coletiva e explicou, assim, por A mais B, cientificamente, as questões do impacto de cada jogo no jogador, e, enfim, como precisa ter esse cuidado. Falou, não dá para evitar lesões, as lesões vão acontecer, mas o que a gente precisa fazer é ter o jogador no máximo que ele pode, né? E por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, eu acho que os especialistas estão aí para definir, e eu acho que é muito injusto o treinador ser criticado por poupar, quando o problema não está no treinador poupar. O problema está num calendário que ninguém faz nada para resolver. Que a CBF faz questão de não resolver, porque ela precisa dos votos das federações, e as federações fazem questão de não tratar. Então fica, ano após ano, a gente vê um campeonato... 2, 3 anos atrás, eu escrevi uma coluna disso, do Brasileirão de Reservas. Pode prestar atenção. A quantidade de jogos que a gente vai ver de Campeonato Brasileiro em que Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, os principais postulantes a título. Esse ano só não vai ter o Inter poupando tanto, talvez, porque o Inter está na Sul-Americana, né, não está na Libertadores, então ele provavelmente vai priorizar o Brasileirão. De resto, entre Libertadores e Brasileirão, se prioriza a Libertadores, e porque você não pode arriscar também, mesmo na fase de grupo, você fala assim, não, o time brasileiro sobra pra caramba. Olha a primeira rodada da Libertadores, que foi todos os jogos fora de casa. Os brasileiros não ganharam, só o Atlético ganhou. Se você tivesse um calendário mais folgado, foram 17 datas gastas
com os estaduais, né, para Flamengo e Palmeiras, que eles foram até o final. Se você tivesse um calendário mais folgado, você poderia ter, por exemplo, algumas rodadas de brasileiro domingo e domingo. Como você não tem mais tempo para isso, você joga 2 vezes por semana no brasileiro. E aí você não tem tempo de descanso, cara. Nós estamos de recuperar jogador. Nós estamos passando pano para uma coisa que não é a realidade do futebol brasileiro hoje. A gente está botando culpa no calendário, ele exige administração. E acho que a culpa é do calendário até um ponto. Você não pode chegar diante de um Flamengo e Palmeiras e dizer que esse é o jogo que você vai administrar. É aí que é o problema, não é administrar ou não administrar. As circunstâncias estão colocadas, o calendário é uma AM e você tem que lidar com isso. A partir do momento em que você tem que lidar com isso, você faz escolhas. E a escolha não pode ser no Flamengo e Palmeiras. Não, mas o Flamengo teve o São Paulo no meio da semana também. O Flamengo também teve o São Paulo no meio da semana, que tentou poupar o Luiz Araújo e ele teve que entrar porque o Cebolinha se machucou. Esse é final de campeonato, esse era o grande jogo do campeonato, é o jogo em que eu mostro o tamanho, é o jogo que eu vendo pro mundo inteiro. Você tá falando como se o Flamengo tivesse poupado todo mundo, Lino. O Flamengo poupou o Pedro e o De La Cruz. A poupança não é de jogadores. Aí, beleza. Mas aí isso eu acho que é um resultado de desgaste. Não é questão de... E aí eu não acho que seja o jogador entrando em campo falando assim, pô, hoje eu vou só aqui jogar no miudinho porque eu não posso me desgastar. Eu acho que isso é resultado de um time que está desgastado. Assim como o Abel falou muito sobre o Veiga, que é nítido que ele não está rendendo o que se espera dele mesmo. E acho que tem a ver com a quantidade de jogos. É um jogador que é muito exigido e que precisa. O Palmeiras precisa dele. Hoje o Palmeiras não tem um reserva para o Veiga que consiga fazer o que o Veiga faz. Não atuou ainda, né? Não, exato. E não é no mesmo nível, entendeu? E o Flamengo ontem tirou 2 jogadores muito especiais. O Pedro não tem. O Pedro hoje não tem reserva. Se você tivesse o Gabigol apto, você tira o Pedro e coloca o Gabigol, o dano é menor. Jogou o Carlinhos, que brilhou no Nova Iguaçu, o patamar é outro. E sem o De La Cruz, por melhor que seja o Gerson, o Alain, é o De La Cruz, cara. O De La Cruz faz muita diferença. Assim, a gente tem que imaginar que, assim... E o De La Cruz entrou aos 30 do segundo tempo. Porque na TV já tem 6 anos. Esse é o primeiro ano, realmente, que a gente vê o Campeonato Brasileiro, porque tá piorando. Cada temporada que você falou, já teve o brasileiro do time reserva, já teve o brasileiro do time misto, já teve o brasileiro dos 11 reserva. Esse é o brasileiro que eles querem dividir as atenções com Copa do Brasil, com Libertadores, André. E a gente está na 3ª rodada. Você imagina daqui na 20ª rodada, onde a gente vai ter embates de No ano passado, Copa no Brasil, jogo do Allianz Parque, também o Flamengo no primeiro tempo foi com um time menos forte no segundo. Então é um jogo que cria muita expectativa e não vem entregando, infelizmente. Mas acho importante a gente ouvir o Tite e o seu preparador físico. Esse foi um tema da entrevista. O Flamengo vem sendo muito cobrado por jornalistas que cobrem o clube, influenciadores que cobrem o clube. O Flamengo tá assim, lidando com essa repercussão e não por acaso ontem o Tite levou o seu preparador físico para a entrevista para falar sobre o tema. Dá uma olhada. Não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo. Aí eles vão e relatam que estão com sentido maior. Aí o departamento médico diz, puxa, a nossa posição é de cuidados, né, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo, que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí tu perde um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente. Nós fizemos o 7º jogo consecutivo. Então, com o calendário congestionado, o número de lesões aumenta consideravelmente. Isso também tem um artigo de 2005, que também mostra um aumento de 5,6 a mais quando o calendário está congestionado em comparação a quando não está congestionado. Então, com todos esses dados, nós nos reunimos e aí tomamos a decisão de tirar atleta A, atleta B ou atleta C. Por quê? Porque a performance dele começa a cair. A decisão é sempre do treinador. Nós passamos informações a ele. E ele toma a decisão, é claro. Né? E nós todos estamos juntos para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. O que para mim está claro nessa história é que o Flamengo, como clube, não trata o jogo de ontem como a gente trata.
final antecipada, por exemplo. Eu olho esses dois, são para mim os favoritos ao título. O Flamengo tirar ponto do Palmeiras, acho fundamental nesse campeonato. Né? O Flamengo, eu acho que ele não tem esse senso de urgência com esse jogo como a gente vê. O Flamengo acha que dentro? São 38 rodadas, é a conclusão que eu tenho, vendo como o Flamengo se preparou para os jogos, que o Flamengo vai trabalhando jogo a jogo. A Libertadores tem um senso de urgência maior agora, né? O Flamengo está disputando a liderança do grupo, e que o jogo de ontem não era assim aquele... Afinal, vamos nos preparar para esse jogo como vocês estão sugerindo. Vou fazer todo o meu planejamento para esse jogo. O Flamengo vai fazendo um planejamento jogo a jogo e o de ontem não era um jogo fora da curva tão especial para que esse planejamento terminasse com Pedro de la Cruz titulares. Isso para mim está claro. A gente pode debater se é certo ou errado, mas para mim está claro. Eu acho que é claro também uma situação... vai além. Uma situação que a gente não pensa também. Lembra do Campeonato Brasileiro do ano passado? Que várias equipes perderam várias rodadas em jogos que não se entraram com a equipe titular. E no final das contas, os times foram largando, deixando de competir, porque imaginava que o Botafogo seria campeão. E o Botafogo entregou o título para times que tinham largado o Campeonato Brasileiro. O Flamengo era um time que tinha largado o Campeonato Brasileiro e chegou no final com chances claras de ser campeão. Então, o que eles devem pensar? Essa rodada não vai ser tão importante. Exato, é o que eu estou dizendo. Exato, é isso. Eu estou dizendo. Porque o Campeonato Brasileiro ano passado mostrou isso. Mas tem uma coisa, André. O jogador, o Lino falou do treinador, que o treinador olha, né, pega a lista, vê os jogos. O jogador também faz isso. E o jogador também é interessante ele analisar e falar, pô, esse jogo eu quero estar. Então, aqui, ó, esse aqui eu vou jogar vou jogar contra o Botafogo, o clássico, o próximo, o outro é contra o Bragantino. Eu descanso contra o Bragantino. O descompromisso que me faz mal é o descompromisso com o espetáculo, com a qualidade do jogo, com aquilo que você está vendendo, com o que você está colocando. Se esse é o confronto de mais alto nível, eu tenho que programar, até fisicamente, o desgaste dos meus jogadores para que eu chegue nesse jogo inteiro, para que nesse jogo eu mostre realmente o tamanho que eu tenho. Eu acho que se perde essa noção de prioridade do quanto esse tipo de enfrentamento é fundamental. Mas são os mesmos 3 pontos depois contra o time X, Y, Z. Pontos corridos é tudo a mesma coisa. Não é. Não pode ser. Você não pode vender um campeonato assim. Você não pode entrar em campo com o Endrick perseguindo o lateral, com o time o tempo inteiro focado em marcação, com o Flamengo se administrando dentro de campo, tocando para o lado. É Palmeiras e Flamengo. Era para ser o grande jogo do Campeonato Brasileiro. Eu não vou engolir isso nunca, cara. Nunca. Sim. Agora, já que teve o jogo, a minha impressão... O resultado é melhor para o Flamengo, como visitante, poupando 2 jogadores como Pedro e De la Cruz a maior parte do tempo. A minha impressão é a seguinte, cara, embora o Palmeiras, essa rivalidade comece para valer em 2016, né? Quando o Palmeiras é campeão, tira uma onda com o Flamengo com a história do cheirinho e vai se acentuando. Aeroporto, né? Você pode pegar esse recorte, que é de 16 para cá, ou pegar o da Era Abel, que é de 20 para cá, o Palmeiras ganha mais títulos do que o Flamengo. No entanto, no confronto direto, em que pese o Palmeiras ter vencido 2 finais contra o Flamengo, né, Supercopa e Libertadores, mas no confronto direto, o Flamengo tem melhores números, estatísticas. E ontem, de novo, na impressão que eu tenho, o Flamengo jogou um pouco mais do que o Palmeiras, não? Se tivesse que apontar um time que jogou mais bola ontem, eu diria que foi o Flamengo. Tentou chegar no gol do Amiguinho, né? Contra o Amiguinho. Eu achei no segundo tempo. Eu achei que no primeiro tempo o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. Mas não conseguiu ser efetivo nas chances. Ele ficou mais... Eu acho que ele foi mais efetivo na marcação da saída de bola do Flamengo. O Flamengo teve muita dificuldade de construir. No primeiro tempo mesmo, o Everton fez a defesa mais difícil do primeiro tempo. Do Luiz Araújo. Foi no lance do Luiz Araújo. Mas eu acho que ele, na maior parte... mais perto da vitória. Foi o momento em que o Flamengo conseguiu uma grande sair da defesa. pressão. Mas acho que o Palmeiras, ele teve um pouco mais de controle, mas não conseguiu ser tão agressivo. Ele tinha a bola e não conseguia ser tão agressivo com ela na última linha ali. O Flamengo, ele se defende também com o Tite, ele se defende muito bem de uma maneira muito compacta, né? Então, por mais que ele estava com dificuldade de construir o jogo, e beleza, ele não estava tendo o domínio com bola que ele costuma ter, mas sem bola. Hoje, o Flamengo é um time que sabe controlar o jogo também sem bola. Então, é um time que fica muito compacto, é um time que atrapalha demais, né, as trocas de passes no meio-campo, marca, pressiona sempre a bola. Então, obrigava um pouco o Palmeiras a jogar mais pelos lados. O Palmeiras tentou, no primeiro tempo, ainda inverter jogada, pegar o Mike num contra um pelo lado direito, mas teve pouca criatividade até. Acho que o Palmeiras teve pouca criatividade com a bola. No segundo tempo, até com as trocas que o Tite faz, acho que o Flamengo melhora um pouco.
produz algumas chances, mas é isso, assim, eu acho que, na verdade, se a gente parar para olhar, a maior parte dos jogos Palmeiras e Flamengo tem placares magros, né? 0x0, 1x1, 0x0, 1x1. Teve um fora da curva que foi o 3x0 do ano passado, no Maracanã, e que foi, para mim, o grande jogo do Tite do Flamengo no ano passado, porque ele conseguiu, era um Palmeiras em ascensão, o único jogo que o Palmeiras perde ano passado naquela reta final. 31ª rodada Exato. brasileira do ano passado. E o Tite percebe as dinâmicas que o Palmeiras estava fazendo, principalmente com Rafael Veiga, Endrick e Mike pelo lado direito, sempre muito próximos, trocando passes e furando as defesas adversárias, e ele consegue... com a ajuda do Cebolinha, fechando muito aquele espaço, o Luiz Araújo fechando muito o outro lado, por onde atacava o Piquerez, né? Que é sempre um lateral muito, muito ofensivo. E ele conseguiu, anular ofensivamente, né? Anular defensivamente o Palmeiras. O Palmeiras produziu poucas chances e o Flamengo foi muito efetivo nas chances que criou. Fez um 3x0 sonoro em cima do Palmeiras. Foi a única derrota do Palmeiras naquela reta final. Mas, no geral, esses confrontos, eles são talvez justamente por causa das expectativas. E eu acho que é aquilo que a gente fala de clássico também, né, Rizek? A gente fala de clássico, assim, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense. Tem tanta coisa envolvida que muitas vezes o confronto ele fica com muitas preocupações defensivas, porque você não pode perder aquele jogo. Você não pode perder. O Palmeiras não pode perder para o Flamengo por 3x0, entendeu? Isso é muito sonoro, isso reverbera. Então acontece que você acaba ficando um pouco mais cauteloso e é um jogo muito estudado, você estuda muito o adversário. Então eu acho que o normal de jogos assim é ser 0x0, 1x1. Só que o normal também é você ter um pouquinho mais de chances, porque você tem muita qualidade dos dois times. Mais qualidade de elenco do Flamengo hoje, na minha visão, mas um Palmeiras muito encaixado pelo trabalho do seu treinador. Então, por isso que ficou abaixo, porque acho que foram poucas chances, né? A gente não viu os goleiros fazerem grandes defesas. Você concorda que esse é o maior jogo do Campeonato Brasileiro hoje? Possivelmente. Espero que não seja, né? Não, em termos de... porque é o que gera mais maior, não é o melhor. É o que gera mais expectativa, sem dúvida. É o que gera mais expectativa. Agora, se a gente vende para fora, né? Não, esse aqui é o grande jogo do Brasil. É isso. O estádio tem um palco que impede que você comercialize ingressos atrás, fica aquele, né? Não é uma imagem bonita. O visitante foi levado a 50% da sua capacidade. O Flamengo... Teve show na véspera, o gramado também não estava esteticamente impecável, né? Já estava até meio certo marronzinho. O regulamento fala que o Flamengo podia treinar no dia anterior no gramado, nem isso rolou também. Não pôde. Nem sei se os clubes gostariam mesmo de exercer essa cláusula. Aí o jogo é modorrento, então assim, não é uma imagem vendável mesmo de um grande campeonato. A gente vai ouvir agora o Abel, as explicações dele. Agora o Tuculino também, cara, que o Palmeiras, até por no meio da semana ter se poupado, visando a esse jogo, tá mais inteiro, só não tinha o Zé Rafael, eu acho que o Palmeiras poderia ter jogado mais. Poderia. Em casa, no seu campo. Você precisa estar comprometido com causas maiores. O Flamengo ficou ali, tô na minha. Vem aqui me atacar. Mas também é ruim isso, né? Eu sei, mas porque assim, eu acho que a responsabilidade maior desse futebol pobre, na minha visão, é um pouco mais do Palmeiras. Eu entendo tudo que a Renata colocou. Esperava mais do Palmeiras. Esperava mais do Palmeiras também. Eu entendo e concordo com o que a Renata colocou, André, só rapidinho. Mas são duas equipes que o Lino falou. É o maior jogo que nós temos hoje no futebol brasileiro. Você olha de um lado, você está falando o Flamengo tem muitos jogadores de qualidade, o Palmeiras também, gente. Se olhar para o outro lado, nós temos jogadores lá de seleção brasileira, de seleção de vários países, e que tem muita qualidade para pouca bola que foi jogada. Um chute no gol, você tem a numeralha aí? Um chute no gol. Se você não tiver um jogo desse bom pra gente, atrativo, qual o jogo que vai ser? Os times que vão marcar o Palmeiras e o Flamengo lá atrás, esses times jogam e deixam jogar. Mas não deixaram jogar. Só não deixaram jogar, porque não quiseram jogar. Então eu volto. A gente trata esse jogo como algo supra-sumo. O Flamengo, no caso, não tratou. Foi mais uma rodada de Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Eu acho que isso, para mim, ficou bem claro. Inclusive nas entrevistas. O Flamengo passou o jogo com o São Paulo e aí foi ver quem é que poderia ter condição ou não. Ele não pensou, vou poupar contra o São Paulo para no domingo estar inteiro. Arrascaeta e Peraí, Zé, que nesse caso eu discordo de você, porque tem sido notável no Flamengo que há um planejamento sobre cada jogo, 2 jogadores. Eles começaram a primeira rodada sem poupar, o time principal que estava jogando o Carioca. O segundo jogo contra o São Paulo poupou o Arrascaeta e o Luiz Araújo. Perfeito, o jogo de ontem o Flamengo tem o mesmo peso que contra o São Paulo, que eu estou dizendo. Só que o Arrascaeta e o Luiz Araújo são titulares, o Arrascaeta tem um peso enorme,
O Luiz Araújo, beleza, a gente pode falar que o reserva do Luiz Araújo está mais à altura do que se a gente olhar para quando você tira o Pedro, você não tem um reserva do tamanho. Perfeito. Mas são 2 jogadores importantes, que ele poupou contra o São Paulo. O Luiz Araújo acabou tendo que entrar. Teve o mesmo peso, São Paulo e o Palmeiras. 2 jogadores. É o que eu estou dizendo. Exato. Teve o mesmo peso. Não é que esse jogo para o Flamengo... É mais relevante. É mais relevante, é a final, é o que a gente trata. Para o Flamengo, foi um jogo como o do São Paulo. Exatamente. Foi uma rodada como é qualquer uma das 38. É exatamente esse ponto. Não foi tratado a partida de ontem pelo Flamengo como esse é o meu jogo. Não, o Flamengo vai fazendo uma análise rodada após rodada. Bom dia para você, Mari, para o Pedro, Mari Pereira, para o nosso Mário Marra e para o fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. Se a gente analisar o resultado em si do jogo Flamengo e Palmeiras, foi um bom resultado para o Flamengo, não deixou de ser um bom resultado, atuando no Allianz Parque, onde o Palmeiras dificilmente é batido, conseguindo um empate de 0-0, e com esse resultado, o Flamengo está em segundo lugar na classificação do Campeonato Brasileiro, mas com o mesmo número de pontos do líder, Red Bull Bragantino, 7 pontos, só perde no critério de gols marcados, que até no saldo de gols, vitória e saldo de gols, está empatado, enquanto o Red Bull Bragantino marcou 5 gols, o Flamengo marcou 4 gols, então perde nesse critério. Posso dizer que o Flamengo é líder, né? Só no final do campeonato é que a gente usa os critérios de desempate. Mesmo assim, você pediu a repercussão, a torcida do Flamengo está revoltada. Muitas críticas ao técnico Tite por ter poupado 2 jogadores tão importantes como Pedro e De La Cruz, não saíram jogando, só entraram no decorrer do jogo contra o Palmeiras. Eles alegam que o jogo é contra um concorrente direto ao título, que é o Palmeiras, e não se pode, então, dar armas ao adversário. Aí todas essas explicações do Tite, gramado sintético, desgaste físico, fisiologia, mesmo assim os torcedores do Flamengo dizem que no tempo do Jorge Jesus, em 2019, tudo isso já existia e ele não poupava jogadores. E o Flamengo entrava praticamente completo em todos os jogos, só não entrava completo quando os jogadores estavam lesionados ou suspensos, e mesmo assim ganhava praticamente todos os jogos e todas as competições. Então fica essa crítica que não é só desse jogo contra o Palmeiras, tem sido essa crítica ao Tite de que ele tem poupado jogadores importantes e a torcida não aceita, ela quer o time completo para o Flamengo conseguir os resultados, a vitória, achando que poderia ter vencido o Palmeiras dentro do Allianz Parque. De La Cruz foi substituído pelo Alan, que é muito abaixo, muito inferior. Pedro, então, nem se discute com o Carlinhos, também muito inferior. O Pedro só entrou no intervalo, o De La Cruz e o Gerson, que está voltando, só entraram no decorrer do segundo tempo. Muitas críticas da torcida rubro-negra. A gente tem na tela, e já aproveito e agradeço o Vlad e o Cícero pela participação no nosso Sport Center, estão liberados, mas a gente volta a conversar, tá? A gente tem na tela números dos últimos 13 jogos entre Palmeiras e Flamengo no Brasileiro. Curioso, né, Mari? Porque o Palmeiras com nenhuma vitória, são 7 empates e 6 vitórias do rubro-negro. O Palmeiras não vence desde 2017. Chama a atenção nenhuma vitória do Palmeiras e chama a atenção o maior número ser o empate, né? Isso diz sobre equilíbrio, sobre respeito, sobre às vezes até medo do jogo. Eu acho mais equilíbrio, assim, não vejo característica de medo de nenhuma das partes, tanto de quem comanda a equipe quanto de quem joga. Eu vejo, na verdade, ali uma vontade de defender o seu lado diante de um adversário que tem muita capacidade. Então, a gente está falando dos dois ali, jogos que podem terminar 4-3, 4-4, 3-2 e 0-0. E no caso de ontem fica muito evidente isso da parte física, né? Dos atletas que os treinadores trouxeram no fim da partida, o Abel falando do Veiga. A torcida, ela está no papel dela, ela vai reclamar, mas para o Tite e para a comissão do Flamengo, principalmente, né, que é o que o Cícero traz para a gente, não é um jogo, é uma temporada. É uma temporada que vale Libertadores, é uma temporada que vale Copa do Brasil, é uma temporada que vale Campeonato Brasileiro. Então, se precisa poupar em um clássico contra o Palmeiras e correr o risco de não conseguir a vitória, vai poupar. Vai pensar na saúde do jogador a longo prazo e não pontualmente para poder, enfim, causar mais danos. Vocês ficaram decepcionados com o jogo? Porque ontem ontem eu fiz uma provocação aqui para os comentaristas e melhor ainda fazer para vocês dois, porque vocês semanalmente estão aqui acompanhando a Premier League. E aí... Não, é o seguinte... Tô esperando a provocação. Não, é porque quando a gente fica esperando o confronto do Klopp e do Guardiola... Esse é diferente. Quando a gente fica esperando o confronto do Guardiola com o Ancelotti, a gente fica a semana inteira falando e chega no jogo, eles entregam.
Tá bom. E ontem eu fiquei esperando e... Mas viu 0x0 City 0x0, né? City Você Arsenal. viu 0x0 Por City isso que eu Arsenal. falei, esse é diferente. Mas assim, essa é a exceção que confirma a regra. Então, Tá. pronto. Tá. Mas, enfim, vocês esperavam mais? Esperava. Porque eu esperava. Eu também esperava. Ou eu queria, pelo menos, mais. Sim. Porque uma coisa é o 0x0 com grandes defesas, aquele pênalti perdido, a bola na trave, que, nossa, será que não entrou aquela bola? A outra coisa parece que vai acabar no 0x0 com 20 minutos de jogo. Parece que... muita falta, muito nananã, sabe? É a sensação dos primeiros 20 minutos que essa vai ser a tônica do jogo, né? Parece que eu já vi tudo. Pronto, já E foi exatamente isso, né? Porque eu virei pro lado e falei assim, vai terminar 0x0. E tava 20 minutos do primeiro tempo. Sim. E, de novo, tem 0x0 que é o 0x0 do City e Arsenal. É isso. Foi um 0x0, assim, vai acabar desse jeito. Tá bom, um abraço. O que tem mais pela frente? O que nós vamos fazer amanhã? Sabe? Porque foi mais ou menos parecido. Raul Seixas, eu não sou besta para tirar a onda de herói. Eu entendo a postura dos treinadores e o que aconteceu em campo. Eu entendo. Eles não querem precipitar uma falação na terceira rodada do campeonato. Não vou dar vantagem para ninguém. Se alguém comemora um pouco mais, sem dúvida é o Flamengo, que não vai jogar de novo contra o Palmeiras na casa do Palmeiras. No sintético, não sei o que, não importa. Não vai jogar de novo contra o Palmeiras ali. Agora se torna, lá para o segundo turno, um problema do Palmeiras, que vai ter que chegar no Maracanã e arrancar ponto. E na temporada passada não conseguiu, e mesmo assim foi campeão. Mas é uma oportunidade de dar uma declaração boa para o futebol também, sabe? Assim, jogaço, 0x0, mas olha, poderia ter sido um 4x4. Foi o que a gente falou de City e Liverpool. Como eles já fizeram naquela Supercopa, que foi 3-2. Foi trocação pura. Foi loucura. 4x3. Foi loucura, né? Claro que Mas pouco... se tornou uma característica de Supercopa, né? É isso. É um jogo que você ou ganha ou perde ali e depois o resto não tem outra sequência da competição, né? Porque o Abel até fez essa comparação. E ele avaliou que aquele jogo foi legal para quem assistiu. Mas não para os treinadores que montaram as equipes. Ele falou, ali eram 2 equipes desorganizadas. E o Abel entendeu que ontem eram 2 equipes organizadas. Sim. Tá, mas não é possível você ter organização com mais emoção? Vamos pensar assim? Eu acho que nem é só emoção, é oportunidade. É a intensidade de jogo. Porque poderia ter sido 3x0 pro Palmeiras ou 3x0 pro Flamengo. Não teria emoção nesse sentido, de um jogo lá e cá. Mas a questão é que não teve oportunidade para ser criada alguma coisa, né? Teve um sucesso defensivo. Sim. Claro. Das 2 equipes. Sim. Mas não dava para ter tido um sucesso ofensivo, né? Mesmo com o Bruno Henrique... Muito bem. Jogando muita bola, né? É verdade. Então, e aí você pensa, se o Flamengo está em um dia em que Bruno Henrique está jogando muita bola, em que Arrascaeta está jogando muita bola, e que aquele gol do Luiz Adriano entra... Do Luiz Araújo entra... Aí você já vê realmente encorpando, né? Agora, é um Palmeiras que passa o primeiro tempo sem finalizar em gol, assim. O primeiro tempo inteiro. Então, foi um jogo realmente levado ali, né, nas trocas e na oportunidade que tinha de acelerar era chute de fora da área. Ou se o Tite tivesse escalado o Pedro e o De La Cruz desde o início. Aí também, foi a tônica da entrevista, né? E também, por mais que eu acredite, compreenda e tal, falar, tinha que ter todo mundo desde o início, né? Assim, eu entendo, claro, eu não sou fisiologista, não trabalho no departamento médico, eu não acompanho e confio no que o Tite está falando e tal. Sim. Mas eu também tenho direitos. Meu direito é querer que todo mundo, sabe? Tipo, as feras todas. Se tem um jogo para você, talvez, fazer o sacrifício, são nesses grandes jogos que você... Mas aí a gente também pode debater o calendário, né? Porque é um jogo desse tamanho, numa de viagem. Pré-dias de Libertadores... É por isso que, assim, eles vão lá defender, né, cada um o seu na coletiva e explicar, não dá, gente, eu tenho uma sequência aí que eu posso ferrar meus jogadores. E o que a gente faz, nesse caso, assim, é filosofar. Ficar imaginando como poderia ser. Porque na entrevista do jogo anterior... Eu entendo e concordo. Assim, se tá perto de estourar... também, a gente já tá aqui... no início da temporada, os caras já estão sendo colocados à exaustão, tem um elenco desse tamanho, por que não gira? Também do outro lado existe... E os argumentos são, assim, irrefutáveis. Porque aquele ali está no vermelho, no amarelo, quase no vermelho. Mas eu vi uma bronca do Eugênio aqui no F360,
que foi muito boa. É que eu não tenho o tom de voz do Eugênio Leal e nem... Mas tenta, vai. Não, é melhor não. Mas o Eugênio falou um negócio que ele estava frustrado, parece, com o Flamengo no sentido de também ímpeto. Ele falou que o Flamengo não fez jogos ainda de grandes jogos. Parece que sempre o Flamengo está economizando durante todo esse ano. Seja economizando na energia de quem está em campo, seja economizando aí até nas peças. Mas que ainda não foi o pé embaixo. Parece estar sempre freiozinho de mão, dirigindo com freio de mão. A gente viu momentos, marcha, né? Na quarta, vai. Mas o Palmeiras também ainda não, né? Não. É que do Flamengo é a expectativa do Flamengo e dos torcedores. Então, a bronca do Eugênio foi assim, o jogo pro Eugênio Leal, acho que vai estar até nas redes sociais, porque foi muito bom o corte, inclusive. O pessoal do Hub pode cortar, fala do Eugênio. Ele falando sobre o jogo em si, sobre medo parecendo de jogar das duas equipes, o respeito se transformando em medo, e talvez ninguém querendo... 0-0 bom para todo mundo, né? Ninguém querendo se expor, e também essa questão do Flamengo ainda não ter apertado ainda o acelerador, sabe? Porque sempre vai ficar na memória afetiva, né? Do que esse time já apresentou. E no final das contas, é um campeonato que quem tiver mais pontos depois de 38 rodadas é o campeão. A conta é essa, né? Ontem a gente, aqui no Sport Center, a gente ficou durante quase 2 horas com todas as análises, os números, as opiniões, as entrevistas e tudo mais, né? Discutindo tudo o que aconteceu. Aí o Alan deu uma entrevista para o Vinícius Nicoletti e em uma frase ele resumiu tudo. Ele falou assim, o jogo foi bom, ninguém queria perder. Não foi assim, o jogo foi bom porque as duas equipes queriam ganhar. Ninguém queria perder. Então esse ninguém queria perder, que foi sincero ali da parte dele, eu acho que resumiu muito bem o que E você acaba contagiando, né? Isso. Você olha para o lado, o seu colega não foi, o outro também não foi. Aí você fala, bom, então vai ser assim. E na entrevista na semana anterior, o Matheus Bach, o auxiliar do Tite, ele tinha falado algo assim, o jogo Palmeiras e Flamengo vai ser um jogo como vale os mesmos 3 pontos de sempre. E a nossa cobrança e a do torcedor é que não pode ser tratado assim tão friamente, né? Porque é um jogo que pode passar algum tipo de recado, né? Eu penso assim. A gente de fora pensa assim, eles de dentro talvez não pensem, né? Mas a cobrança em cima deles é muito pesada e eu entendo que seria entrar para um avião para um jogo de Libertadores com uma derrota. Eu entendo que é isso. E ter que juntar os caquinhos do jogador, tal, a forma que perdeu. Eu sei o que é isso. De novo, a gente daqui, a gente também tem obrigações. A nossa obrigação é de criticar, assim, a gente quer mais. Mas... compreendo. Talvez se eu estivesse lá, eu ia fazer a mesma coisa. E a gente está avaliando as duas equipes, mas a gente está cobrando do lado do Flamengo a presença de De La Cruz e Pedro, e do lado do Palmeiras estava todo mundo, né? Então, assim, todo mundo que pode entregar, jogou. Mas aí é isso, como está todo mundo, no caso do Veiga especificamente, como tem jogado um jogo atrás do outro, exatamente, ele está desgastado. Aí ele também não exatamente, entrega tudo que... Exatamente. E o Abel não tem ali a opção que, por exemplo, o Tite tem, que esse jogo descansa o Arrascaeta, no próximo descansa o De La Cruz. Ele vai sempre com o Veiga e ontem ele até mudou um pouco a maneira do Palmeiras defender, que era mais até o Veiga mais à frente junto com o Flaco e o Henrique voltando. Um pouquinho. Para tentar ajudar o Veiga, mas nesse sentido ele está realmente desgastado, né? Exatamente. E aí é esse elenco que precisa dessa peça de reposição do Veiga, mas, por outro lado, também quem entra no Flamengo, poupando ou não o De La Cruz, não dá para depender da intensidade só do De La Cruz. Um jogador vai ser o termômetro do time inteiro, então quando ele tá, o time é intenso, quando ele não tá, o time cai. E que é exatamente isso que o Flamengo não quer quando tem um elenco tão grande, né? Não existir essa dependência de um jogador. Bom... Pois é, pessoal, o Flamengo que não perdeu para o Palmeiras, né? Não ganhou, mas também não perdeu, continua invicto contra esse Palmeiras aí há muito tempo, principalmente na casa dos caras, né? Principalmente no habitat natural deles, que é o tapetinho, gramado sintético, do campo deles, na casa, com a torcida, os caras ainda não conseguiram ganhar deste Flamengo que está invencível, né? Esse Flamengo que está imbatível. Esse esquema do Tite aí, às vezes não agrada muito aos torcedores, mas tem funcionado muito. Você vê, em um jogo a qual os caras estavam jogando em casa, num estádio a qual é o gramado sintético, prejudica muito, é tanto que o Tite fala que poupou alguns jogadores que estavam ali correndo o risco de se lesionar caso jogasse, né? E os caras pouparam, então isso aí só mostra que o time do Flamengo é um elenco muito bom, né? Um elenco muito competitivo. Os caras tentaram de todo jeito,
né? É tanto que teve um show no sábado, os caras fizeram todo o esquema para jogar no domingo, naquele estádio, no tapete, e ainda não ganharam. Por quê? Isso só mostra a força do Flamengo, né? Você vê hoje as principais forças do Campeonato Brasileiro, hoje as principais forças do Brasil é Flamengo e Palmeiras, né? Você vê que, por isso que eu tentei falar, você vê que o rival do Palmeiras é o Flamengo, e o rival do Flamengo é o Palmeiras. No Rio, o rival do Flamengo não é o Vasco, não é o Fluminense, não é o Botafogo. E em São Paulo, o rival do Palmeiras não é o Corinthians, não é o São Paulo, não é o Santos. Os rivais hoje, os times que têm mais rivalidade hoje é interestadual, é Flamengo e Palmeiras. Esses são os principais rivais e são eles dois só. Você vê hoje, o Flamengo vai jogar contra o Vasco, o Flamengo é favorito. Vai jogar contra o Fluminense, Flamengo é favorito. Vai jogar contra o Botafogo, Flamengo favorito. E lá também, contra os times de São Paulo também. Aí vai jogar Flamengo e Palmeiras, é jogo de embate, né? Tanto corre uma grande possibilidade de dar um empate, como deu o empate, como vitória do Flamengo ou até mesmo uma vitória do Palmeiras. Mas você não dá assim um favoritismo de cara, se vocês estão me entendendo. Se você for ver um Flamengo jogar com qualquer um time do Rio, você, lógico, vai dizer que o favoritismo é do Flamengo. Isso é fato. Mas se você for ver hoje, os principais rivais de Flamengo e Palmeiras, é eles dois. O principal rival do Flamengo hoje é o Palmeiras, o principal rival do Palmeiras hoje é o Flamengo. Então não tem como discutir, né? Foi um jogo a qual o Palmeiras foi também para amarrar o jogo, né? Teve muitas faltas, foi para amarrar o jogo. Isso aí só demonstra o tanto que esse Flamengo tá botando medo nos adversários. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo. Ative o sininho de notificações, se tornando aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!